Quando recebemos o diagnóstico de uma doença que torna o nosso ente querido dependente, uma chuva de perguntas inunda a nossa cabeça. E agora o que fazer? Como posso ajudar? Como vou organizar-me para dar conta do recado? No meio de tantas dúvidas, um sentimento bem específico surge: o sentimento do dever, que é a nossa missão cuidar do nosso familiar a todo custo. Ora, é com esse sentimento que começamos inconscientemente a cair nas armadilhas do cuidar, pondo em causa o bem-estar do nosso familiar e principalmente da nossa saúde. Começamos a cuidar do nosso familiar, a tentar fazer tudo na perfeição, na ânsia de aliviar o seu sofrimento e de ajudá-lo simplesmente. Olhamos com atenção e intervimos em todos os aspectos da vida da pessoa doente: a sua alimentação, a sua higiene, o seu descanso, o seu tempo de lazer, etc. Pressionamos-nos tanto que tornamos-nos tóxicos para a pessoa cuidada. Esta ajuda em demasia asfixia psicologicamente o doente, que se vê como um inútil ou uma carga porque agora olhamos para ele de maneira diferente e isso afeta a nossa relação cuidador-doente. Às vezes, tentamos encontrar e aplicar soluções a determinada situação de acordo com o que nós achamos correto para nós próprios, na mesma circunstância, e não temos em conta nem perguntamos realmente a opinião do nosso ente querido. Enquanto ele tiver forças para reagir, ele irá mostrar o seu descontentamento face à invasão do seu espaço e fazer valer as suas decisões. No entanto, quando estiver muito fragilizado pela doença, não terá forças para reclamar, sentir-se-á então impotente, rancoroso e poderá sentir-se culpado por não conseguir estar à altura do que lhe pedimos. E por vezes pode surgir o medo, fazendo com que se entregue ao silêncio, por medo de ser rejeitado e abandonado se persistir em reclamar. Ajudar, sim, mas com conta, peso e medida. Por que tentar adivinhar os pensamentos e necessidades do nosso familiar? Mais vale perguntar-lhe diretamente o que ele acha, quer e precisa. Ganha-se tempo, evitamos confusões e conflitos e, sobretudo, mostramos que respeitamos, confiamos e amamos a pessoa doente. Simultaneamente, promovemos a sua autonomia. Por que buscar-lhe um copo de água se ela própria é capaz de a ir buscar? A superdependência acontece quando a pessoa doente delega ao cuidador informal todas as decisões que lhe diz respeito, apesar de ser totalmente capaz de as tomar por si própria. Inicialmente, podemos nós, cuidadores, sentir-nos privilegiados. No entanto, caímos insidiosamente na armadilha, pois, pouco a pouco, a totalidade das tomadas de decisões recai em cima de nós. E se tivermos o azar de tomarmos a decisão errada, o doente poderá acusar-nos e culpabilizar-nos de tal erro. Além disso, a dada altura, atingiremos os nossos limites. Afinal, somos apenas seres humanos e acabaremos por não conseguir alcançar as expectativas do nosso ente querido. Para evitarmos estas situações, temos que ter sempre em mente 2 pontos importantes. Nunca prometer algo que talvez não possamos cumprir. Se não prometemos, ninguém poderá chatear-se por não o termos conseguido. Devemos recusar assumir responsabilidades, tomadas de decisões e tarefas que o próprio doente consegue assumir. Podemos ajudá-lo ou acompanhar nessa atividade, mas tem que ser o doente a realizá-las. Falamos da simbiose quando esquecemos que eu sou eu e tu és tu. Para percebermos melhor este conceito, imaginemos 2 ovos fritos. Cada gema está ligada à outra pela clara, mas ainda há espaço suficiente entre os 2 ovos
para os conseguirmos diferenciar. Aí não existe simbiose. Cada um se diferencia do outro. São dois indivíduos completamente distintos. A simbiose, ou fusão, é omelete. Misturou-se, confundiu-se tudo, não se distingue de nada. Há confusão de emoções, de pensamentos, de vidas, etc. Na fusão, deixamos de viver a nossa própria vida para vivermos a vida do doente. E quando este falecer, morremos com ele. É essencial, diria até vital, mantermos uma certa distância entre nós, cuidadores, e o nosso familiar doente. Esta distância é necessária para mantermos a objetividade dos cuidados e fazermos realmente o que faz falta. Permite também transmitir alguma calma e segurança ao doente. Como é que o doente vai sentir-se calmo se eu estou com os nervos em franja ou em pânico? No desejo profundo de cuidarmos da melhor forma possível da pessoa doente, corremos o risco de esquecermos que somos humanos, com limitações e defeitos. Na realidade, esse desejo de sermos todos poderosos esconde-se o sentimento de impotência perante a doença e a angústia de vermos o chão derrubar-se debaixo dos nossos pés. Isto é, o medo de perdermos o controlo da situação. Controlo esse que nunca tivemos. No nosso sonho de podermos salvar o nosso familiar, fazemos 1001 acrobacias, tentando ultrapassar os nossos próprios limites. Aí, corremos o risco de substituir totalmente o doente, sobrecarregando-nos e fomentando a perda da autonomia do doente. Também surge o sentimento que somos capazes de gerir, tomar conta de tudo sozinhos, de sermos a pessoa mais adequada para cuidar do nosso familiar, ao ponto de recusarmos qualquer tipo de ajuda, até que não aguentamos mais. E depois? Pois é, não somos de ferro. Sim, nós podemos cuidar, ajudar, acompanhar a pessoa, mas sem nunca esquecermos de nós próprios, dos nossos limites, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Não estamos a ser egoístas. Simplesmente cuidamos de nós próprios para melhor cuidarmos do nosso familiar. Como vou impedir o meu familiar de cair se eu própria não tenho forças para me manter a mim própria de pé?